neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A felicidade. Companheirismo é como dois num só barco. Companheirismo é como dois num só barco. Ali fica tudo em comum, um em função do outro. Forçados pelas circunstâncias, estamos no mesmo barco, sobre as mesmas águas, a vitória é coletiva, a derrota também seria coletiva, naufrágio. Seria para ambos. Qualquer um dos resultados seria para ambos. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O companheirismo, nesse caso, seria isto. Seria todos em um só barco, em uma só doutrina. Certa ou errada, mas todos juntos dentro dela, sujeitando-se às mesmas consequências. O importante é saber se é certa ou é errada. Mas desde que tenhamos certeza de que o barco é a doutrina dos apóstolos, doutrina esta que é o fundamento da igreja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual foi edificada a igreja de Cristo, a revelação. Então, estar no verdadeiro companheirismo seria estar dentro do mesmo barco, da mesma mensagem, da mensagem de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo,
de um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, Filho, e em todos, Espírito Santo. Então, para você estar no mesmo barco dos apóstolos, você começa se batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o batismo apostólico. Você verá o Pai no Filho, porque o Filho que estava no seio, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer e manifestou o seu nome aos homens. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então nós estamos num companheirismo doutrinário, partindo desses rudimentos. Tá certo que o casco do barco não é tudo. Não conduziria ninguém. Mas se o casco do barco furar, tudo vai para o fundo d'água. É certo que os rudimentos não é tudo. Mas se falhou nos rudimentos, o que quer fazer com o resto? Se não sabe o abecedário, o que quer fazer com a álgebra? Agora, muitos lutam para estarem neste barco. Fazem força e não conseguem. Outros, sem força, sem gestos, sem trabalho algum, estão nele. Porque não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Você sabe que Deus aborrece? Deus não aborrece somente o pecado. Deus aborreceu a pessoas. Amei a Jacó e aborreci Esaú. E diz o profeta: antes de nenhum deles fazer qualquer coisa, certa ou errada, Deus já havia amado a Jacó e aborrecido a Esaú. E tem doutrina também que Deus odeia. Você vê isso no Apocalipse. Ora, se a doutrina é um barco, e companheirismo é como dois ou demais pessoas num só barco, então é estarmos na mesma fé, no mesmo Senhor, é estarmos num só batismo. Bom, aí dentro desse barco pode sair arrotos, pode ter alguma intrigazinha, e você comeu a minha farofa, e você não me deu do seu sanduíche, mas quero ver, eu sair daqui eu não posso. O rio é profundo, a coisa é muita água, e mesmo qualquer salva-vida não poderia me salvar se eu pulasse nesse mar saindo dele. Para onde iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Eles estavam dentro de um barco e viram coisa ali difícil de se entender. Pelo contrário, impossível de se entender. Mas para onde iremos nós? Vamos nos lançar no mar como os demais fizeram? Dois não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Isto quer dizer, dois não poderão viajar no mesmo barco, na mesma doutrina, na mesma fé, no mesmo Senhor, que é fundamento. Dois não poderão continuar juntos dizendo que há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos Pai, e por todos Filho, e em todos Espírito Santo. Porque aves da mesma plumagem voam juntas. A natureza fala isto. Você não vê aquele bando de passo preto misturando com pombas, com uma ribação de pombas? Você não pode ver isto na natureza. Eles têm voo baixo.
Eles catam, na verdade, sementes, mas é um voo lento e baixo. As pombas não, elas têm um voo mais rápido e têm arribações e andam de bando. E elas podem conversar entre si e têm a mesma plumagem, tanto um como o outro. Um tem uma cor, o outro tem outra cor. Mas nem todos viajam juntos. Mesmo aqueles que podem alcançar a mesma altura, não viajam juntos. Mesmo os peixes que podem alcançar a mesma profundidade, não vivem juntos. Nem mesmo aqueles que podem alcançar a mesma largura vivem juntos. Nem mesmo aqueles que podem alcançar o mesmo comprimento não vivem juntos. Nem todos. Mas companheirismo é quase que circunstancial. É estar no mesmo barco. É dizer para onde iremos nós. Por um motivo ou por outro, eu caí dentro desse barco. Isso é a predestinação. Isto é a eleição. Isso é como o companheirismo dos membros do corpo humano. É um companheirismo forçado, constrangido, da mão com o resto do corpo? Dos pés com o restante do corpo? Dos olhos com o restante do corpo? Podem ser bonitos, podem ser feios, podem ser até aleijados, mas nasceram naquele corpo e vive um em função do outro. E se falta um sentido, o outro aumenta sua capacidade. Ora, o companheirismo dos membros do corpo é nato. É natural, é porque é nascido ali. Não é por insistência, não é por força, não é por violência. É acontecido, é acontecimento espiritual na vida da pessoa. Agora, repetindo, existem sim aqueles a quem Deus escolhe. Deus escolhe. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú antes mesmo de qualquer um deles fazer o bem ou o mal. Antes, pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua soberania, ele escolheu um trapaceiro que receberia o nome característico de suas trapaças, Jacó. E ele aborreceu Esaú, que não faria nada de mal, mas não daria nada pela sua primogenitura. Agora você vê que, sendo que há um só corpo e um só espírito, onde estão estes membros? Como vivem estes membros deste corpo? É em função um do outro. O seu corpo fala isto. Deixa o menino atirar a pedra. A sua mão se põe em defesa do seu rosto, a menos que o sentido esteja pervertido, como se conta daquele bêbado, aquele alcoólatra, que ia por ali cambaleando, abraçado com aquela garrafa de cachaça, a quem ele amava tanto, e um garoto atirou-lhe uma pedra. A pedra acertou bem na sua testa. E o sangue começou a correr pelo seu rosto. Ele balbuciou com sangue na boca. Ah, menino, ainda bem que a pedra não pegou na garrafa. Senão você ia ter comigo. Isto quer dizer que seu sentido estava pervertido. E todas as suas razões, todos os seus sentidos, todos os seus membros, seriam mobilizados em defesa de uma coisa que estava lhe matando, lhe destruindo,
em defesa de uma garrafa de cachaça, de veneno. Agora, quantas pessoas, vocês sabem, diz, me atinjam, mas não atingem o nome da minha igreja, o nome da minha garrafa, o rótulo dela. Eles dão sangue por ela. Oh, sim, eles estão certos no errado. Oxalá que todos que estão no verdadeiro fosse assim com o verdadeiro. Mas é lógico também que se caímos no perfeito sentido como aquele gadareno caiu, então, se é que há um só corpo e não há corpo sem membros, estes membros vivem em função um do outro, parando na brecha um pelo outro, suportando um ao outro, repartindo o sanduíche e remando na mesma direção. Que tal? 2, 3 remando para o lado direito, 2, 3 remando para o lado esquerdo, e que confusão fica este barco! Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque podemos compreender agora que se há um só corpo, este corpo é composto de membros, e estes membros estão vivendo em função um do outro, porque estão irrigados pelo mesmo sangue, estão ligados pelo mesmo sistema nervoso, estão dirigidos pela mesma cabeça, pela mesma mente. Paulo disse, se referindo a este corpo, mas nós temos a mente de Cristo, andamos com Cristo na bonança, andamos com Cristo na escassez, não só de pão, mas de vida fértil, de entusiasmo, de sucesso como homens espirituais. E se amanhã Deus tirar a unção como tirou do profeta por 5 anos? Andamos com Cristo na rude batalha, lutando não falha, nem vacila o pé daquele que pertence de fato ao verdadeiro companheirismo. Quanto a mim, estive com os meus pés em lugares escorregadios, ao ver o ímpio prosperar e o justo sempre em dificuldade. Salmo 73. E se os pés de Davi se escorregassem, todo o seu corpo cairia. Não importa, todos os membros em função um do outro, para estar de pé, mas todos estavam em função um do outro para caírem também. Até que entrei no santuário, até que entrei na mensagem, até que entrei na verdade, até que entrei na revelação e atinei para com o fim deles. Me deu dor nos rins, me deu dor no coração, me deu pânico, faltou sono. E Deus não me explicou aquilo, mas a minha mente atinou para o fim deles. Então os meus pés se firmaram, não andaram mais por lugares escorregadios. Firmados nesta rocha estamos. Quem anda com Cristo na rude batalha não falha. Quando uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, que crê no profeta desta era, se encontra com outra num lugar distante, oh, que alegria! Agora nós gostamos de encontrar um com o outro, diz o profeta. Há uma sede genuína para o companheirismo. Estamos fazendo isto nesse instante. Nós nos encontramos aqui nesse instante porque gostamos de companheirismo um com o outro. Por que fazemos isto? Porque há algo em nós que desejamos encontrar um com o outro. Isto porque pertencemos ao mesmo corpo, temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus Pai sobre nós,
o mesmo Deus Filho conosco, é o mesmo Espírito Santo em nós. Não há controvérsia em relação a estas coisas. Não há controvérsia em relação aos selos do Apocalipse, os trovões e todas as demais coisas. Tudo está engrenado. Tudo está perfeito com a noiva de Jesus Cristo. Tudo agora está em paz no seu coração. Largue a garrafa. Deixe a pedra quebrar a garrafa e a cachaça embora, e você cair no perfeito sentido e receber a verdadeira mensagem do dia. E Deus te abençoe agora, te dando saúde, força, vigor e fé em Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.